Já se perguntou de onde veio o cálculo da resistência das vias aéreas? Bom, vamos lá. Nós temos aqui a equação do movimento dos gases, que mostra todos os elementos, os componentes responsáveis pela geração de pressão nas vias aéreas. Essa pressão que é representada no ventilador como pico, em alguns momentos platô. Temos aqui a resistência, um elemento anatômico, vezes o fluxo, que gera um componente resistivo, eles têm correlação direta. Além disso, o volume dividido pela complacência. Em alguns momentos você pode encontrar talvez o volume vezes elastância, em vista de que a complacência é uma força inversa à elastância. E as duas pips, a pip extrínseca programada, mais a pip intrínseca auto-pip. Esses são todos os elementos que são responsáveis por gerar a pressão e somados vão resultar a pressão de pico, a pressão mais alta encontrada durante o ciclo ventilatório. Existe uma técnica, uma manobra, onde a gente consegue interromper o movimento do ar, interromper esse fluxo ao final da fase inspiratória, que se chama pausa inspiratória. E a pausa inspiratória ela vai justamente zerar este fluxo, e ao zerar este fluxo o que acontece é que nós anulamos completamente o nosso componente resistivo. E aí nós temos um outro resultado que é menor do que o pico, justamente porque nós tiramos um elemento de jogo aqui. Temos o resultado agora platô. E ele corresponde a todo o restante da equação, composto pelo componente elástico e também pela pip total. Então a gente pode concluir que ao realizarmos uma pausa inspiratória e termos o platô, esse platô, menor do que o pico, ele entra na equação de uma outra maneira. Vamos enxergar assim, que o pico é o platô resultante da pausa, sem o componente resistivo, é o platô, a soma de todo o restante da equação, mais o componente resistivo, que na ocasião eu tinha tirado, mas no pico é composto também por ele. Então o pico é o componente resistivo mais o platô, componente elástico e pip total. Então a gente consegue considerar que o pico, vamos desmembrar aqui o componente resistivo, é igual a resistência vezes o fluxo mais a pressão de platô. A pressão de platô aqui nós estamos empacotando todo o restante da equação. Só como eu quero conhecer a resistência, eu ainda preciso desmembrar e eliminar aqui alguns desses elementos. Vamos então ver o que nós conhecemos. Nós conhecemos aqui o pico, o fluxo e o platô. O fluxo ainda tem uma relação direta multiplicando a resistência. O platô, por sua vez, é um dado que nós já encontramos durante a pausa e vem somando o componente resistivo. Então vamos passar o platô lá para o outro lado, subtraindo o pico. Nós podemos concluir então que essa subtração do pico menos o platô é equivalente à resistência vezes o fluxo. O resultado dessa subtração é igual ao resultado desta multiplicação. No caso aqui nós ainda não conhecemos a resistência, é o dado que nós queremos, resistência de vias aéreas. Como nós conhecemos o fluxo previamente programado, nós vamos levar o fluxo para o outro lado. Nós vamos jogar e isolar a resistência para conhecermos o resultado. O fluxo aqui está multiplicando, ele vai lá para o outro lado dividindo, então nós podemos concluir que o cálculo de resistência das vias aéreas consiste em pico menos platô dividido pelo fluxo. E é daqui que surge o cálculo de resistência. Nós pegamos a resistência lá da equação do movimento dos gases e fomos isolando ela, tirando o impacto dos outros elementos sobre a pressão. Por isso, nós temos esse dado, que a variação de pressão do componente resistivo, levando em consideração o fluxo imposto, gera resistência. A grande questão é que este fluxo, ele me é mostrado em litros por minuto, e nós precisamos converter esse fluxo para litros por segundo. Então, não esqueça de pegar o resultado do fluxo que você está comparando na monitorização e dividir por 60. Somente aí você vai conseguir jogar nesse cálculo. Então, qual que é o detalhe? Pegue o fluxo, divida por 60 e somente aí você coloca aqui na equação para você ter o dado assertivo da resistência. Espera-se resistências menores de 12 centímetros de água por litro por segundo. Isso aqui é o esperado para você observar a mecânica ventilatória do seu paciente, tá bom? Então é isso aí, é assim que a gente encontra a resistência das vias aéreas. Segue a fórmula, não esqueça de converter o fluxo e tamo junto. Para mais dúvidas, só colar nas minhas mídias sociais, se inscrever no meu canal, deixar aquele like e tamo junto. Valeu, galera, um abraço.